esse é mais um áudio, né, que é um vídeo que eu gostaria de fazer, né. No caso, assim, né, essa semana, com tanta agitação pública, né, entre petistas e antipetistas, né, e eu gostaria de deixar um recado, assim, essa questão né, eu vejo, assim, muitos ateus que têm muita, vamos dizer assim, são muito populares na rede do YouTube, né, em Facebook, né, que são os caras, assim, que se dizem, né, super qualificados para compreender a realidade, e muitos deles se calando nesse momento, né, é uma coisa meio estranha, né. Não estou falando daquele retardado mental que é o PC Siqueira, e nem daquele bobo da corte que se chama Nando, o Cauê Moura, né? Não é Nando Moura, Cauê Moura, né? E no caso aqui, você vê assim, tipos como Pirula, como Yuri Greco, né? Aquele Salatiel, né? Esses tipinhos, né, populares, né? Então até o Pirula havia feito um vídeo sobre essa questão da nomeação do Lula como ministro, né, esse ato de desespero, a covardia do Lula. E como sempre, o Pirula não consegue ter uma posição, né. A desculpa dele, né, era que ele preferia não comentar esses assuntos no canal dele, né, como querendo dizer, assunto político não é da minha alçada, né. Eu acho que ele faz muito bem. Só que a questão é a seguinte: qual a qualificação que o Pirula tem para falar sobre religião, sobre Bíblia? Nenhuma. Também, né? Assim, se é que ele leu a Bíblia alguma vez na vida, o que eu vejo é ele puxando um pedaço aqui, outro ali, montando um monstrinho e fazendo as análises, assim, a análise, né? Fazendo uma lógica a mais rasteira possível, né? Claro, né? Porque a intenção é divulgar não apenas que ele é um cientista, mas que ele é um ateu militante, né? Eu sei que ele não se confessa petista, mas ele não tem posição sobre isso. Por quê? Eu acho muito lógico, porque normalmente o ateu, né, tentando se distinguir disso tudo, o que acontece? Fica estéril, né? Existe essa idolatria do ceticismo que acontece muito aí, por aí, entre essas pessoas, gera isso, gera um vazio de posições muitas vezes, né? E muitos desses ateus, você vê que o seu discurso é todo impregnado de um marxismo inconsciente, né? O Karl Marx, né? Você lê as obras do Karl Marx, você lê a biografia do Karl Marx, você vê que ele é um cara que se tornou um cara que tinha uma revolta já dentro já no coração, na alma mesmo, né? E aquilo causou um certo espanto até para o pai dele, né? E a questão é que ele foi um homem muito influente, e diferentemente dos ateus de hoje, ele tinha uma posição bem clara sobre a igreja, sobre a religião, né? Ele deixou isso claro a princípio na Revolução de 1848, com o seu panfleto Manifesto Comunista, e depois no livro O Capital, né, em que a religião é só uma superestrutura, né, que encobre a realidade profunda. Então, é uma espécie só de ideologia, ou a famosa frase, é o ópio do povo, né? E tudo, no fim das contas, né, como ele disse, acaba que a religião vai ser superada e que o socialismo vai triunfar passados meio século, né? Depois da morte dele, as coisas se mostraram exatamente ao contrário, né? Então, é essa a questão, né? Você prega, você tomar o viés ateísta, né? Você assimilar isso como algo que vai te conduzir para uma verdade, é algo extremamente perigoso. E você tem exemplos históricos disso. Antes do Karl Marx, você tem o Feuerbach, que escreveu o livro A Essência do Cristianismo, em que ele deturpa tudo, inverte tudo, é só ler. Antes do Feuerbach, você tem o Hegel, né, que é o cara que era um deísta, não era propriamente um ateu, mas que ele fez descer, nivelar por baixo o cristianismo, né,
e que é a ideia do imperador do mundo, né? Então, historicamente, a gente está recheado de exemplos que o ateísmo não dá certo. Isso não quer dizer, né, que não haja problemas na religião, mas pelo menos dentro da instituição católica está lá admitido pelas autoridades mais competentes, né, na religião católica, que a igreja é pecadora. Ela está sujeita a todo tipo de deturpação, de infiltração de elementos estranhos nela. Né? Que existe uma série de tramas dentro da igreja que tentam desmoralizar o cristianismo, que tentam deturpar a imagem da presença de Cristo no mundo. Então, essa é a questão. Só que, pegando do ponto de vista, assim, um ponto de vista mais filosófico, se você lê a Bíblia, e se você lê Darwin, né, no caso A Origem das Espécies, né, você percebe que no Darwin você tem uma teoria. E é claro que todo o esforço do autêntico filósofo, do autêntico cientista, é tentar transformar os conhecimentos racionais em conhecimentos intuitivos. E na Bíblia você tem o quê? Você tem o texto histórico e você tem o texto do testemunho. O histórico está no Velho Testamento e o testemunho está no Novo Testamento, né? Quer você considere essa história e esses testemunhos falsos, bom, você confira isso na realidade, né? O Darwin pode já estar defasado, a Bíblia não está, né? Está defasado do ponto de vista dos ateus, né? Que tentam sempre dar uma interpretação unívoca para as coisas. Agora, a questão, se é questão de tentar justificar, né, que certo tipo de processo, por exemplo, o processo evolutivo, se deu e que existem evidências para isso, como o Darwin tenta fazer no tomo 2 da Origem das Espécies, como, por exemplo, ele fala das baleias, dos peixes, né, os tipos mamíferos que vivem no mar e que têm uma tendência a saltar da água, né, e as nadadeiras têm um certo aspecto de asas, né, e em que ele tenta justificar que ao longo do tempo isso poderia mudar, né? Tentando dar a entender que no processo evolutivo a baleia poderia voar, né, daqui a uns 10 milhões de anos, né? Então você pensa assim, que você tem um texto que tenta jogar de forma sutil, né, muitas vezes em muitos pontos, que o processo evolutivo é uma realidade, né, e que vai se chegar a uma compreensão de que isso é fato, né? Claro, não cabe aqui explicar as ligações do darwinismo com o marxismo, né? No caso, a Bíblia, quando você lê, por exemplo, vamos pegar um trecho da Bíblia, do Velho Testamento, o livro de Saul, na história de Davi, né? Segundo o Antigo Testamento, Davi é um escolhido por Deus, é um homem abençoado. Mas, por outro lado, a vida pessoal de Davi é marcada por traições, por adultério, por morte, por assassinato. Então, o que se ganharia com isso, né? Expondo a história de um rei, de um homem que era abençoado e iluminado por Deus e que cometeu crimes, né? Que cometeu atrocidades e que cometeu que impôs condições até bizarras muitas vezes. Você tem também a história de Salomão, né? Você tem, por exemplo, desde a queda do Éden e toda a formação da tradição judaica, num ponto de vista, o que o Velho Testamento está contando é que existe uma tentativa de recuperar aquela sabedoria perdida no início dos tempos e que nessas tentativas se fracassa ao longo do tempo. As pessoas se desviam, se tornam pagãs, se tornam idólatras, se tornam assassinas, né? Se dividem entre os próprios irmãos, né? Você tem lá Caim e Abel no início da história, Caim como simbolizando o primeiro infrator das leis, né? O primeiro assassino, né? Porque afinal de contas, a questão dos 10 mandamentos, desses códigos todos que existem em todas as tradições, eles não são meras convenções sociais, culturais. São questões estruturais do ser humano, né? Então você tem lá, depois de Caim, você tem o restaurador das leis que chega com Moisés. Isso não quer dizer... E a história do Moisés também é marcada por uma série
de problemas também né, de tragédias. Então, o que a Bíblia estaria ganhando contando histórias dessa maneira? Né? Agora, você pega a história do Antigo Testamento e pega a história do Novo Testamento e você consegue, né, se você se interessar de fato pela Bíblia, você vai entender, você vai começar a perceber o encaixe disso em muitas situações da vida, com as devidas, né, com as devidas adaptações, mas não uma adaptação forçada, mas é uma adaptação espontânea. A gente vê isso, né? A gente vê que a Bíblia está expondo uma espécie de modelo de como a realidade funciona, né? Está falando no nível do espiritual humano. Isso não quer dizer que não tenha ciência na Bíblia. No próprio início do Gênesis, você tem lá a serpente como simbolizando o demônio na tentação, né? E você tem lá o vacilo de Adão e Eva. Eles ficaram, devo ou não devo, vou ou não vou provar do fruto? E a tentação simbolizada como a serpente, que é um bicho que tem uma língua bifurcada. A língua bifurcada no sentido ali que você tem um apetite duplo. Então, de certa forma, você já tem até quem simbolizou dessa maneira já conhecia biologia, já tinha uma noção de biologia. Ou seja, o arcabouço das ciências, ela de fato também tem um de seus pilares nas religiões. Então, essa é a questão. Só que isso que eu estou analisando, sim, fazendo análise superficial, né? Agora, os ateus, tipos como Pirula, o que eles gostam de fazer é de desmoralizar, de passar quase batido sobre os textos, para poder, em seguida, despejar toda aquela verborragia, né, do seu discurso, né, de autojustificação. Não é mesmo? Então, se deem conta disso.